Pois não, João Victor Teófilo. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou no sábado impor tarifas de 100% aos países do grupo BRICS se tentarem acabar com a prevalência do dólar. Abre aspas. Pedimos que se comprometam a não criar nunca uma nova moeda do BRICS e a não apoiar nenhuma outra moeda para substituir o possante dólar americano ou enfrentarão tarifas de 100%. Fecha aspas, escreveu Trump em sua rede social Truth Social, em referência ao grupo de países que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, entre outros. A declaração chega depois de uma cúpula do BRICS em Kazan, na Rússia, onde os países membros do grupo discutiram como impulsionar transações em outras divisas diferentes do dólar americano e fortalecer as moedas locais. O grupo BRICS se expandiu desde a sua criação em 2009 e agora inclui países como Irã, Egito e Emirados Árabes Unidos. Na cúpula de Kazan, em outubro, Moscou assinou que renunciava, por hora, à criação de uma moeda comum do bloco, considerando que essa ideia ainda não estava madura. O presidente anfitrião, Vladimir Putin, disse o seguinte à época, abre aspas, sobre uma moeda unificada do BRICS, não estamos considerando esse assunto agora, fecha aspas. Ademais, ele indicou que houve pouco progresso para estabelecer um sistema de informação bancária para competir com o SWIFT, cuja sede fica na Bélgica e é essencial para transações financeiras mundiais. Trump vem antecipando, como a gente tem acompanhado aí na imprensa, uma agenda protecionista para o próximo mandato de governo que começa em janeiro. Se o BRICS avançar com o plano, como diz Trump, abre aspas, devem dizer adeus ao comércio na maravilhosa economia dos Estados Unidos. Precisam encontrar outro idiota. Não há chance do BRICS substituir o dólar americano no comércio internacional e qualquer país que tentar fazer isso deverá dizer adeus aos Estados Unidos. Fecha aspas. O que eu vejo, Olavo, Walter, é o seguinte, é o Trump já olhando para o Brasil, do Lula, amigo do Irã, do Putin, da China, amigo. E outra, eu acho que cúmplice de muitas coisas que a gente ainda um dia vai descobrir. Por exemplo, é só ver a intenção de colocar a Venezuela no negócio, né? E as alfinetadas que está tomando de Nicolás Maduro. Isso aí vai muito além de uma relação diplomática, a gente sabe disso. Mas como fica evidente que Trump já entendeu que isso não é um bloco econômico, isso é um bloco político que está tentando se opor de verdade aos Estados Unidos, ao Ocidente. E o Brasil no meio disso, Olavo? É interessante como é revestido da característica de um recado, né? A ideia de uma moeda única do BRICS é assim, é uma fabulação, né? Para não dizer uma piada, vamos usar uma fabulação que é mais bonito, né? Mas quem vai querer a moeda chinesa? O que você vai fazer com uma moeda, com o real? Que você vai, uma negociação internacional, uma venda de petróleo, a moeda será uma moeda criada por países que experimentam inflação, por países que experimentam economias um tanto dilaceradas, um tanto inseguras. A ideia inicial da criação da moeda única já é uma balela. Mas, na exata visão que o Pittoli colocou, o BRICS como um grupo político com características intensas de esquerda, com características não de um grupo econômico, mas sim de um grupo político e, mais do que amigos, de parceiros. O recado é bem simples. Tributação de 100%. Tributação de 100% inviabiliza o negócio. Só conversávamos aqui antes, né, sobre o perfil do Trump, né? O Trump, ele tem aquele perfil da geração de ferro, né? A geração que não está muito preocupada com o formato de como vai dizer ou se irá doer naquele que ouve, né? Mas as palavras ditas de maneira precisa e de maneira efetiva. E foram tão precisas e efetivas as palavras de Trump, que o resultado já aconteceu com todo mundo, toda parte do grupo, cada um voltando para sua casinha. Fala, Walter. Bloco econômico, Numas, né? Acho que isso aí já ficou para trás. É bloco político e contra o Ocidente, né, Walter? O engraçado é que o Sergei Lavrov, que é o chanceler russo, já botou no colo do Lula. Tá aí, estava lá na Revista Oeste, está agora em alguns sites aí a fala
a entrevista do Sergei Lavrov, dizendo que a ideia de criar essa moeda como uma moeda alternativa ao dólar foi do Lula em Johannesburgo, na África do Sul. Vocês lembram disso, né? O Lula tinha dito. Eu me lembrei do saudoso Paulo Francis, que dizia o seguinte: quem não aguenta o calor que saia da cozinha, né? Dizia o Paulo Francis. Como é que nós vamos querer bancar esse jogo contra os Estados Unidos? É óbvio que tem aqueles idiotas revolucionários de centro acadêmico que acham que o grande problema da América Latina é a dominação e o imperialismo americano. Aqueles caras que ainda estão numa literatura de centro acadêmico, volto a dizer, de 1950, 1960, que dizia pobre do México, né, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos e outras bobagens mais, e aí querem trocar a dominação imperialista dos Estados Unidos por qual dominação imperialista? Da Rússia? Né, de Alexander Dugin? Dominação imperialista da China? Vocês acham que a China está aí para brincar? Dominação imperialista da França, do Macron, que vem aqui fazer discurso bonitinho, mas olha o que a Giorgia Meloni falou, e é verdade, que a França faz na África desde sempre. Né? A dominação que a França estabeleceu imperialista e colonialista na África ao longo do século XX. Então, é trocar o imperialismo um pelo outro? O fato é o seguinte, que o Alexandre Pitoli, nosso grande Alexandre Pitoli, já havia dito há algum tempo aqui na Rádio Auriverde, para quem nos segue, o Brasil desceu do lado errado do muro. O Brasil fez uma opção. Essa opção, como tudo na vida, cada escolha traz renúncias e traz consequências, né? Se eventualmente trouxer ganhos. E o Brasil fez essa escolha, mal liderado por esse grupo de parlapatões, de pessoas que não vão além de discurso vazio e que estão destruindo o nosso país. Essa história, meu saudoso pai que sempre dizia, né, não há investimento melhor do que o dólar. Isso tem 100 anos. Isso vem desde Bretton Woods, criação do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, do lastro no ouro, e depois acabou o lastro no ouro e continua sendo o dólar, porque os Estados Unidos, quer queiram, quer não, nesses últimos 100 anos, tem sido o guardião do comércio e da democracia no Ocidente. Então, querer se levantar contra isso, tem que ter muito café no bule, Pitoli. Era muito melhor a gente ter adotado uma prática de aliado dos Estados Unidos do que querer ser aliado de tudo aquilo que não presta no mundo e querer tentar, num sonho de uma noite de verão, derrubar os americanos. Agora, como eu disse, aliás, como disse Paulo Francis, quem não aguenta o calor que saia da cozinha.